tarde a todos e a todas. Queremos agradecer aqui a presença do secretário Arruda, secretário de Finanças e Administração. Agradecer também o Vanderlei Piscinini, consultor contábil da Prefeitura do município de Lages. Agradecer a presença dos vereadores que se encontram aqui, vereador Ivanildo, o vereador Gerson, o vereador Amarildo e o vereador Jair, participando, da audiência pública para a apresentação do relatório resumido da execução orçamentária do segundo bimestre de 2017 e o relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2017, conforme prevê o artigo 9º da Lei Complementar número 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Passamos a palavra ao Vanderlei Piscinini, que fará a apresentação do relatório. Bom, boa tarde aos presentes aqui. Mais uma vez, declarar a satisfação de poder estar presente aqui com os membros dessa casa e falar sobre a prestação de contas quadrimestral. Como algumas pessoas já acompanharam aqui, a gente tenta sempre fazer uma transparência, uma apresentação de forma mais simples possível, para que vocês possam entender e que demonstre a fiel situação como está a Prefeitura de Lages. Então, ela é uma obrigação formal, ela está disposta, pode passar mais, ela está disposta na Lei de Responsabilidade Fiscal, que ela foi instituída no ano 2000, com início da vigência em maio de 2000. Pode ir para a próxima apresentação. Essa primeira transparência, nós temos na primeira coluna o orçamento total para o ano 2017 do município de Lages, estimado em 550 milhões. No primeiro quadrimestre, a meta de arrecadação era 177 milhões. Nós arrecadamos 171.300. Ficou 6 milhões e 200. Se for botar isso em índice, não chega a 4%. E dá para se dizer que a frustração foi nos convênios. Então, a gente fez um orçamento pé no chão e que tem cumprido, está sendo executado, e a Receita vem demonstrando, assim, vem dizendo que o que a gente esperava com a arrecadação. A receita corrente líquida, que é a base para a despesa corrente, porque convênios e receitas de capital, elas têm aplicação específica para receitas de capital, então elas são carimbadas praticamente disso. A gente tem uma meta prevista para esse ano de 470 milhões, 469.835, e até agora, nos últimos 12 meses, ela está em 447, mas ela vai ficar bem próximo também da receita corrente líquida. Hoje ela está 22 milhões abaixo do que está previsto, mas ela vem se comportando, ela deve chegar bem próximo ao que a gente projetou. Esse próximo gráfico, ele é específico do Fundeb. O município de Lages, na contribuição para o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação Básica, o Fundeb, ele contribuiu 11 milhões e 300. O retorno que veio do Fundeb foi 21 milhões 990, ou seja, 22 milhões. O município de Lages teve um ganho de 10 milhões 670, e isso é dividido, reflexo do número de alunos da rede municipal de ensino. Então, ele tem um valor por aluno ano. E só para ter um comparativo, a folha de pagamento dos profissionais da educação, de toda a Secretaria de Educação, é 31,2 milhões. Então, o Fundeb contribui com 22 e mesmo assim fica 9 milhões deficitário ainda a folha da educação. Essa próxima transparência, ela demonstra o gasto na saúde de janeiro a abril. O município de Lages, de janeiro a abril, ele gastou 36 milhões. As transferências do SUS União contribuiu com 23 milhões 668, o Estado 1 milhão 250, e as despesas liquidadas com recursos do SUS, que é aquela linha em vermelho, foi 21 milhões e meio, 21.486 arredondando. De recursos do SUS tem 3 milhões e 400 que ainda estão nas contas. Isso aqui é alguns recursos carimbados específicos, como o dinheiro da vigilância sanitária, a gente não consegue aplicar no seno da vigilância, tem alguns outros recursos que eles são específicos. O mínimo de 15% constitucional que deveria ser aplicado é 14 milhões 580. Perdão, o município de Lages, já descontado que é do SUS, aplicou 14 milhões 580. E o mínimo que devia ser aplicado é 12 milhões 359. Então, a gente aplicou acima do limite 2 milhões 220.
que representou 17,7%, tá? 2,7% acima do limite. Isso aqui ele é reflexo um pouco também, o município de Lages, historicamente, ele chega próximo, ultrapassa os 20% de aplicação em saúde, só que como é começo de administração, teve aquela situação dos servidores, que teve aquela questão do Ministério Público, pediu para exoneração e tal, então ela acabou dificultando-se um pouco a aplicação dos recursos, mas ele, com certeza, esse ano aqui a gente chega na próxima aos 20% também. Isso aqui só para demonstrar em gráfico, né? O primeiro gráfico, que é os cilindros, 14,5 milhões é o que foi aplicado, 12.359 é que devia ter sido aplicado, então com 2.220 acima. E as barras também, 15% é o que tinha que ser aplicado, foi aplicado 17,7. Só para a representação gráfica que o município vem aplicando acima. Esta próxima transparência, ela fala da educação. O valor aplicado na educação, o total aplicado é 33.340. O ganho com o Fundeb, que é oriundo lá daquela terceira transparência, é 10.672. Então, que é considerado recurso próprio do município aplicado é 22,7 milhões, arredondando. Mínimo de 20,6 milhões havia sido aplicado, foi aplicado 2,68 acima, o que representa 27,51%. Historicamente, o município de Lages passa de 33%, chegando a 34%. Então, agora, como as aulas começaram dia 13 de fevereiro, teve um mês e meio praticamente sem aulas, sem transporte escolar, sem um monte de situações, e teve a situação do CEIM e CPP também, que tiveram que submeter ao marco regulatório, então acabou fazendo uma certa forma economia e educação, mas com certeza chega aos 32, 33, bem tranquilo. Também só para apresentar em forma gráfica, né? O primeiro gráfico é o 25% verdinho que devia ter sido aplicado, já estamos em 27,5%, mas nos próximos quadrimestres com certeza vai estar partindo do 30%. Essa próxima tabela aqui é só para demonstrar especificamente o Fundeb, que daquele 22 milhões, ou 21.990 exatos que volta, no mínimo 60% tem que ser pago com professores em sala de aula. Nós gastamos 17,8 milhões em sala de aula, com professores na sala de aula, que representa 81,22. Com esse dinheiro do Fundeb também pode ser pago outros profissionais, que é o pessoal de apoio da educação, o pessoal zelador, o pessoal do apoio pedagógico e limpeza, 2,5 milhões. Então nós aplicamos 20.377 e o saldo em 30 de abril 1.613, mas isso aí dá um pouquinho menos do que dá um pouquinho mais do que o INSS de abril já para pagar, então já provavelmente no dia 10, 12 já tinha sido pago o INSS referente a abril, já foi também. Próximo gráfico mostra as despesas com pessoal. A primeira barra superior sempre é o máximo que a legislação permite. Então, o poder legislativo ele pode chegar a 6%, 5,7% é o valor que chama o limite de alerta, e a Câmara de Vereadores está em 1,44% o gasto com pessoal. O poder executivo, que é a prefeitura e sua estrutura, pode chegar a 54%. 51,3% já sendo chamado limite de alerta e estamos em 45,56%. No consolidado, a prefeitura está em 47%, só que aqui, chamo muita atenção que aqui existe a repatriação que voltou ano passado, que jogou o índice de despesa com o pessoal bem para baixo. No final do ano passado, como é sabido, o governo federal abriu uma possibilidade de quem tinha dinheiro no exterior retornar e os municípios foram contemplados com uma boa parcela de dinheiro, que representa mais do que uma parcela mensal de FPM. Então ele jogou o índice de despesa com o pessoal para baixo, só que esse ano aqui é para ter outra repatriação, mas não se sabe se vem agora em agosto, e não se sabe como é que está o resultado dela. A perspectiva é que eles conseguissem captar 30 bilhões, a primeira repatriação foi 48,6 bilhões arrecadada. Então o índice de despesa com o pessoal todo mês ele vai subir, ele vai chegar perto dos 49, que é o que estava antes da repatriação. Essa aqui é despesa orçamentária aqui, que numa das audiências acabou gerando um pouco de confusão, é que assim, na prefeitura, para garantir o orçamento e para garantir o nosso planejamento na área de trabalho, algumas despesas elas são empenhadas para o ano todo. Em vez de todo mês você fazer um empenho de energia elétrica, de telefone,
de contratos de prestação de serviço. Todo mês você vai lá e faz empenho de despesa. No começo do ano é feito um empenho só, com uma estimativa para o ano todo, e se for um contrato de aluguel, a gente já empenha as 12 parcelas, se for um contrato de prestação de serviço, a gente já empenha as 12 parcelas, para não dar tanto retrabalho para garantir o orçamento, porque já é uma despesa fixa. Então, se nós pegarmos só pela despesa empenhada, nós temos um déficit de 80 milhões, praticamente 79, 108, mas vou bem ressaltar, empenhada, porque tem despesas que estão garantidas para o ano todo. Agora, a real, a despesa executada mesmo no poder público, a gente chama de despesa liquidada. E houve uma economia nesse período de 31 milhões. Então, o município arrecadou 171 milhões e 297 e gastou 140 e 294. Tivemos um superávit orçamentário em 4 meses de 31.002 mil reais. Foi um resultado muito importante porque as finanças estavam bem comprometidas. Se nós pegarmos só a administração direta, prefeitura sem fundo, prefeitura e fundos, sem o SEMAS e Lages Previ, a economia foi ainda maior, 38,5 milhões entre receita e despesa nesse período. Assim, mudou a gestão, o novo gestor que assumiu a equipe quiseram antes tomar todas as precauções, colocar a casa em ordem, e isso acabou ajudando, que acabou nos dando um fôlego, senão estaríamos bem comprometidos mesmo. O resultado nominal, isso aqui é difícil para um leigo, até para o pessoal da área entender. O resultado nominal, assim, ele é feito, pega todo o dinheiro que você tem em caixa e desconta a dívida que você tem para pagar a longo prazo. Então, nós tínhamos uma meta de 5,9 milhões na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e o resultado nominal por essa economia hoje, com o dinheiro que tem em caixa menos a dívida, é 27.500. Então, nós temos um resultado positivo de menos 21.610, embora lá está negativo o sinalzinho, mas é como você avalia o resultado nominal. Resultado primário, isso aqui é importantíssimo no governo federal, porque da receita que você arrecada, você tem que já descontar uma parte que é para pagar as dívidas a longo prazo. Então, nós tivemos uma meta de 6 milhões e um resultado primário de 17 milhões. Então, nós temos 11 milhões de resultado primário do município de Lages. Lógico que agora que as atividades estão correndo normalmente, que é num ditado bem popular, assim, que a máquina está andando agora, a saúde está toda, a educação está indo, recuperação de estradas, obras aqui na cidade, então esses números, essa economia aqui agora ela vai voltar ao normal. Então foi importante esses 4 primeiros meses. A dívida consolidada líquida também, que pega tudo que tem em caixa, desconta o que tem para pagar. Então nós temos uma dívida de 61 milhões, mas isso aqui é só a meta. A meta nós podemos terminar esse ano com 63 milhões, é o que nos autorizava a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Hoje, se pegar tudo que tem em caixa e pagar a dívida, sobra 33 milhões para pagar. Então nós estamos com 30 milhões positivo ainda. Esse gráfico é importante, que fala sobre a evolução da dívida a longo prazo, que é os financiamentos com Badesc, BRDE, SCPAR, parcelamento com o INSS, Tribunal de Justiça, dentre outros. 2012, 48,7 milhões, 2013, 62,5, 2014, 59,6, 2015, 65, 2016, 68 e 2017, 62 milhões. Essa aqui é dívida a longo prazo, tem alguns parcelamentos que são bem longos e tem alguns que não 36 meses, como Badesc, coisa assim, mas está baixando, ela vai numa trajetória de baixar a dívida. Esse próximo gráfico é a evolução da dívida a curto prazo, ou seja, aquela que está vencida, é fornecedor, é imposto que não foi pago, é retenção, é dívida a curto prazo mesmo. 2012, 28,8 milhões, 2013, 38,2, 2014, 41, 2015, 37, 2016, 43 milhões. E com aquela economia provocada no início do ano, já está em 24 milhões, ou seja, foi pago 18 milhões e meio já nesse início de ano aqui das dívidas a curto prazo. E as dívidas desse ano aqui, as despesas, elas têm se mantido em dia, então a prefeitura está priorizando pagar o que tem feito, que é a despesa desse ano, e as despesas anteriores já deu essa boa diminuída no estoque da dívida. Esse aqui é um gráfico que fala, eu mostrei para vocês aqui
porque nós vivemos um momento muito conturbado internamente, mas a nível nacional, externamente de Lages. Mas essa bagunça política e coisa aí, ela só vai prejudicar e volta tudo do começo. Mas as medidas que o governo federal tinha tomado e o estado de Santa Catarina, por ser um estado que bem localizado geograficamente, pelos portos que tem e pelo número N fatores que ajudam a economia, o Brasil vinha crescendo. O Fundo de Participação dos Municípios é produção industrial, é as fábricas produzindo salários de pessoas. Ele cresceu 10,8%, ou seja, é produção industrial que cresceu. O IPI sobre exportações é um fundo de compensação sobre as exportações, ele se manteve, ele ficou 2,7%, ou seja, fica abaixo da inflação. A CID, que é Imposto Compulsório sobre os Combustíveis, cresceu 14%. A Lei Candir, que é uma lei para a educação, ficou abaixo da inflação, 3,25%. O ITR, 19,26% de aumento. O ICMS, ou seja, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é imposto estadual, cresceu 14,58%. O município de Lages cresceu, isso aqui é reflexo do crescimento econômico de 2015. O estado cresceu 10,5%, quase 11%, 10,6%, e Lages cresceu 3% acima do estado. Outro que chama bastante atenção aqui, o Fundo Especial do Petróleo. Lages recebe bem pouquinho, recebeu 219 mil esse ano, mas isso aqui é produção de petróleo, ou seja, a Petrobras em si aumentou 50% praticamente a produção em relação ao mesmo período do ano passado. O CIFEM, que é os recursos minerais, daí se acabou dando uma caidinha, mas, ou seja, no geral, o Brasil vinha dando demonstrações sólidas de crescimento. Então, se vocês verem na internet, tem uns que tentam distorcer. Sim, o Brasil vinha crescendo, as fábricas começaram a produzir, o comércio começou a vender. E agora não se sabe mais o que vai acontecer. Temos um presidente até alguns dias, daqui uns dias ele cai, ou continua, não se sabe, daí escolhe outro, e daí a economia tem mais um retrocesso de novo. Acho que pode voltar. Os dados da audiência pública são esses. Os números, eu falo administrativamente de dentro para fora da prefeitura, em termos de números, nós estamos bem tranquilos. Os índices constitucionais estão sendo atingidos, o endividamento vem baixando, que é importante, a despesa com o pessoal ela tem se mantido estável, até diminuiu. Então, assim, resumindo, em termos de número, o município de Lages vem apresentando uma boa melhora. Perguntamos aos vereadores se alguém tem alguma dúvida, se gostaria de esclarecer. Aproveitar que está aqui o secretário, que está aqui o Vanderlei. Pois não, vereador. Pode se dirigir à tribuna. É que está sendo filmado. Boa tarde, Vanderlei. Aquele, acho que antepenúltimo gráfico ali, que tratava-se referente à dívida de longo prazo, acho que um pouquinho antes ali. Era, não. Isso, que iria lá de... Este aí. A situação dos tratores, daquele maquinário comprado, ele se encaixa nessa situação aí, não? Aquele que nós trouxemos aqui para casa para voltar, que acho que era do Badesc, né, se não estou equivocado. Ele entra nessa situação. Sim, ele entra nessa situação, ele é dívida a longo prazo. Foi os 15 milhões, né, que foi algo em torno de 7,5 milhões para pavimentação e 7,5 milhões em máquina. Ele entra nessa dívida a longo prazo, sim. Tá, então, ele era 12 meses de carência e 36 para pagar. Ah, perfeito. Tá, e ele entrou também no ano anterior ali, não? Ele entrou em 2015, acho que foi 2014, 2015 que foi feita aquela operação, né? Então agora ele vem baixando, ele vem sendo pago, descontado as parcelas, mas ele quando foi recebido os 15 milhões, ele já entra na dívida a longo prazo. Perfeito. Obrigado, Vanderlei. Próximo vereador Jair. Boa tarde a todos. Eu pergunto o seguinte, a gente estava até conversando com o vereador Amarildo ali,
não sei se procede ou não, há uma previsão para ser alterado o horário de funcionamento dos órgãos da prefeitura para período integral, né, dia inteiro, das 8 ao meio-dia, das 2 às 6. Se essa previsão vai alterar muito em relação ao orçamento ou não vai haver alteração considerável se for alterado o horário? Boa tarde, os vereadores, a comunidade presente, vereadora Aida. O volume de pessoal fazendo esse horário diferenciado é muito pequeno. É o prédio da prefeitura, a Secretaria de Educação, alguma coisa na assistência social, e a grande maioria da prefeitura está funcionando esse horário. A partir do dia 1º, a educação volta ao normal, mas só a secretaria, porque as escolas, os postinhos, tudo isso está funcionando normal. Então, isso gira em torno de mais ou menos 200 funcionários em quase 5 mil. Então, a repercussão é mínima, só que a qualidade do atendimento para a sociedade ele é maior. Com certeza. Com certeza. Tá, uma outra dúvida, dos primeiros gráficos lá a respeito do Fundeb. Não, os gráficos mesmo. Acho que esse ali, do ganho, e eu não consegui, desculpe até a minha ignorância, mas eu não consegui decifrar. O Fundeb é repassado, volta valor pro governo? Como é que funciona? Dessa contribuição aí que eu não consegui captar muito bem. Tá, bem tranquilo assim, vereador. 6 receitas que vêm para o município, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Faz assim, Cleino, vai naquela última da transparência que ele vai entender melhor lá. É que aquele último eu queria só mostrar a diferença, né, do crescimento. Esse gráfico aqui. Então, assim, vereador, o Fundo de Participação dos Municípios é uma arrecadação que o município tem direito. O município de Lages, esse ano aqui, arrecadou 19.700.000, mas o que caiu no banco, 20%, nem chega a cair na nossa conta banco, ele cai e vai para o Fundo Nacional. A mesma coisa que o IPVA, a mesma coisa que aquele IPI sobre exportações, o ICMS. Nós arrecadamos 31.500.000, mas na conta banco você tira 20%, então você caiu 25% para nós e 6% vai para um fundo. E ele vai para um fundo nacional, então lá o fundo arrecadou em bilhões a arrecadação e você divide pelo número de alunos que existe na rede municipal de ensino do Brasil inteiro, na rede de ensino, não na rede municipal. Então os municípios recebem o retorno do Fundeb pelo número de alunos que tem na sua rede municipal. E é um valor bem parecido, então o valor de um aluno ano no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas é igual. O Nordeste, que ele tem o fator 1.1, que ele recebe um pouquinho a mais. Então o município lá do Pará, que tiver o mesmo número de alunos que nós temos aqui em Lages, ele vai receber bem parecido como está aqui, talvez um pouquinho a mais por ser a região Norte e Nordeste. Mas é para que, na época, a lei, quando foi feito o Fundeb, foi justamente para dar uma educação igual para o Brasil inteiro. Então é por isso que Lages tem ganho. E se você pegar municípios como Painel, Capão Alto, eles perdem, porque daí você mesmo 20% dessas receitas é confiscada e eles têm poucos alunos, então daí o retorno é pelo número de alunos. É uma forma complexa, mas ela é justa, sabe, a nível do Brasil, para ter uma educação uniforme no Brasil inteiro. Era isso, obrigado. Só para te fazer uma questão assim, aqui em Lages nós estamos arrecadando 22 milhões e não conseguimos, tipo assim, teria tanta coisa melhor para fazer. Se você pegasse um município como o Painel ou coisa assim, se ele não tivesse a Fundeb, eles iam estar dando um notebook para cada aluno para poder cumprir o limite, se fosse o caso. Assim. Então, é uma questão para ficar parecidos os valores no Brasil inteiro. Tá certo, obrigado. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, Vanderlei, nosso secretário de Administração e Finanças, os vereadores. Eu ia dizer as pessoas que estão no plenário, mas infelizmente não temos ninguém, né, presidente? No nosso plenário da população, o vereador Thiago, presente também, todos os vereadores. Minha pergunta, Vanderlei, e até ao secretário, observei ali que nós diminuímos a nossa despesa, ou seja, nós diminuímos a nossa dívida a longo prazo e a nossa dívida a curto prazo. Se eu me recordo, na reunião do quadrimestre passado, nós tínhamos uma dívida de 117 milhões junto com os precatórios a longo prazo, precatórios e curto prazo.
Observei que, agora nos primeiros 5 meses, a gente conseguiu diminuir 22 milhões a curto prazo, a longo prazo eu não me recordo, mas se a gente pudesse avaliar no total ali, que eu acabei não conseguindo enxergar, tanto a longo prazo quanto os precatórios e principalmente as dívidas a curto prazo. O que a gente já conseguiu economizar isso? Pagar dessas contas, na verdade, né? As de longo? Agora, aperta de novo, secretário. Mais uma vez, aperta. Agora aperta. Aí. Alô? As de longo prazo, a grande maioria, foram renegociações, porque os precatórios é um percentual que a gente retém, que é retido sobre a receita do município, que já fica lá no tribunal, na faixa de R$400 mil por mês. Então, isso dá um valor pequeno. Mas de maior expressão é a renegociação com o Badesc, que não ficou, durante aqueles 2 anos últimos, não foi liquidado com o Badesc, a gente passou esse ano inadimplente, e renegociamos a dívida a partir de janeiro do ano que vem. Então, acaba a dívida anterior agora em dezembro e a gente começa um anual de mais 12 meses. Então, por isso que ele baixa ali, porque já passou para 18. Então, basicamente, é mais a de curto prazo, que é no caixa mesmo, que está vencido, é que a gente tem dado um ênfase para resolver o problema em 2014, 15 e 16. Na sua grande maioria, a gente já passou de 50% daquela dívida em carteira. Até porque esses primeiros 4 meses houve um incremento na receita, sobrou recurso, como o próprio Vanderlei falou, na virada do ano, praticamente 3.700.000, que virou naquele recurso da repatriação. Então, se deu um reforço para que a gente pudesse liquidar essas dívidas vencidas na tesouraria. Então, nesse primeiro momento, é esse enxugamento da dívida. Legal. Obrigado. Vereador Jean-Pierre. Agora sim. Muito boa tarde, senhora presidente, boa tarde, senhor secretário, Vanderlei, vereadores, todos que nos assistem. Eu tô aqui pensativo. Quando se fala a longo prazo hoje, nós teríamos a maior dívida, porque este gráfico de 2017, só para que a gente tenha uma dimensão, porque senão se passam os anos e a gente não consegue fazer mensurar, né? Hoje a maior dívida são em 40 vezes, são em 100 vezes, nós temos este número, Vanderlei, o secretário? Dívidas dessas de longo prazo, que são 240 meses, por exemplo, parcelamento com o INSS, então ele ultrapassa 20 exercícios. Então você mantém no balanço, geralmente é do exercício futuro. Quando você faz um encerramento de exercício, para efeito de saber o que está recebendo, você contabiliza toda a dívida existente. Não significa que ela vai ser quitada naqueles próximos 4 anos. Agora, a tendência dela é que ela não ultrapasse o que aconteceu na última gestão, quando você pega com 77 e devolve com 117. Houve um incremento muito grande na dívida. Então, se você vai pagando ela ou vai fazendo financiamentos, ele tem que estar dentro da realidade do município. Então, hoje, nesses últimos 4 anos, houve um incremento grande da dívida e que não tão grande a realização, por isso não tinha as obras. Então, gasto mais com outras coisas. Nada impede o município, daqui a pouco, vir para cá um projeto de lei, você fazer um financiamento num BRDE, num Badesc, coisa de longo prazo. Por exemplo, o BRDE hoje oferece financiamento com 4 anos de carência e 20 para pagar. Então, daqui a pouco você pega aí para fazer uma recuperação de ruas, ou de asfaltamento, ou de reformas de escolas, para pagamento em 20 anos. Então, daqui a pouco, num exercício você baixa, no outro você aumenta, e essa é a dívida corrente que acontece. Essa é uma informação importante para a gente ressaltar para a comunidade, tá? Que a comunidade não tem essa visão às vezes. Aí, por exemplo, numa próxima demonstração de vocês, uma apresentação, pega um gráfico maior, a comunidade de maneira geral, às vezes pode entender, fizeram mais dívida, mas não é dessa forma, né? Daqui a pouco, se a prefeitura entender que pode fazer algum financiamento, vem para cá, a Câmara autoriza, porque ela tem capacidade de endividamento. Hoje a nossa dívida ela não é tão expressiva em relação às nossas receitas, então a Prefeitura tem sim uma capacidade para endividar. Pode vir para cá um projeto que justifique você pegar, como estou dizendo, um do BRDE para pagar em 4 de carência e 20, com uma prestação calculada em relação ao benefício que a população vai receber. Então, pode, daqui a pouco, no próximo aparecer uma dívida maior. Mas qualquer dívida que tenha que ser feita tem que passar por aqui. Se ela for justificada e a sociedade entender
que vale a pena pegar aquele recurso com juro subsidiado, que o BRDE, o BNDES, é tudo juro subsidiado para investimento, vem para cá. Se os vereadores entender que a Prefeitura faz essa dívida, ela vai aparecer de longo prazo. Perfeito. Obrigado, secretário. Vereador Amarildo. Boa tarde, presidente, o secretário Arruda, Vanderlei, colegas vereadores e os nossos trabalhadores aqui, né, da Câmara. Não só uma dúvida, secretário Arruda. Primeiro, parabenizar, eu acho que é importante, né, e a gente é cobrado também, a questão da fiscalização, da redução, né, das despesas aí, né, isso é importante. Mas eu gostaria de saber a questão, principalmente, da organização da sociedade civil, que não teve, né, também entra na redução também, porque não foram pagos, né, nesse primeiro semestre, né, a não ser algumas questões do passado, né, que deve ter acontecido, né, algumas entidades. Mas como é que fica provavelmente, acredito que nos próximos dias, né, já começa a sair os editais de chamamento público, como é que está previsto a questão orçamentária, se vai ter muita diferença do que era pago até ano passado, né, e como é que está sendo previsto aí agora com a questão do marco regulatório, se você já tem uma previsão, né, de valores ali para a questão do chamamento público, seria isso, tá? Na realidade, o que está acontecendo? No orçamento, a gente não mexeu. Então, aquelas verbas que o ano passado foram colocadas no orçamento, e aqueles recursos estão lá, tanto como orçamento como financeiro, a Prefeitura não utilizou em lugar nenhum até agora. Porque a gente não sabe quais são as instituições que vão se enquadrar e quais são os valores. Pode muito acontecer, daqui a pouco, uma instituição que o ano passado eu recebia, por exemplo, 10 mil por mês, agora se enquadra e pode receber 20, porque alguém não vai receber. Então, aqueles recursos, até o presente momento, o município não utilizou. Porque a gente não sabe quem vai ou não se enquadrar. Por isso que ali tem um superávit de 30 e poucos milhões e a gente não gastou tudo isso. Sim. Então, o que estava no orçamento reservado às instituições, que hoje tem que se enquadrar no marco regulatório, não foi mexido em nada, nem no orçamento propriamente dito, quanto o financeiro, que não foi aportado, que era na média de 700, 800 mil reais por mês. Então, nesses 4 meses, teria que ter sido investido 3 milhões e 200, mais ou menos. Nada disso foi, como eu digo, desperdiçado. Ele continua lá, reservado, até a gente ter uma definição do que vai acontecer. E é bem provável, né, secretário, que aconteça isso, porque tem algumas a gente tem certeza que vão se enquadrar, e vai ter que estar ali o recurso, tanto o orçamento como o financeiro. E a gente vai cumprir, até porque vai ser dali para frente. Sim. Então, mesmo que a gente tenha economizado esse valor agora, ele não vai ser poder utilizado, mas por isso, a não ser que alguma instituição mexa no seu volume e a Prefeitura, quando habilitar, concorde com aquele novo valor. Então, está ali reservado até a gente definir o que vai acontecer. Obrigado. Deixamos a palavra livre, se tiver algum vereador que ainda queira esclarecer suas dúvidas. Se não, nós damos por encerrado, agradecemos a presença dos vereadores, dos nobres colegas funcionários da Prefeitura, da Câmara de Vereadores, e damos por encerrado a audiência pública que tratou da apresentação do relatório resumido da execução orçamentária do segundo bimestre 2017 e o relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2017, conforme previsto no artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Obrigada.